Irmãos, hoje nós vamos para mais uma etapa aqui do nosso espécie de curso de preparação, né, para a educação cristã, uma introdução breve de um assunto que é extenso demais. Estava comentando com algumas pessoas que é um assunto que quanto mais você mexe, né, quanto mais você estuda, mais você tem a certeza que não sabe de absolutamente nada. E hoje nós vamos tratar sobre mais um subtópico de educação cristã. Primeiro a gente vai falar sobre o rompimento, né, da grande conversa. Eu citei isso na aula passada. Na aula passada o tema geral foi antropologia da educação, ou seja, ninguém faz educação sem primeiro ter um conceito a respeito do ser humano. Então aqueles que são mundanos, materialistas e que entendem que o homem é feito só de matéria, concebem a educação dessa maneira. Ou seja, a educação é só um meio para que você possa desempenhar uma determinada profissão e ganhar dinheiro. Essa é uma educação materialista, né? Existem outros tipos de educação materialista que podem servir não só de maneira pragmática, como é um sistema, uma filosofia de educação chamada pragmática, ou seja, para aquilo que serve, ou seja, aquilo que funciona para a profissão, ou então para um serviço político, como tem esse viés muito forte aqui no Brasil. Ou seja, você não forma alunos, conhecedores, buscadores da verdade, mas o que você forma são militantes para atuar na política. E um terceiro viés, que é o viés cristão, pactual, que é você estudar em busca da verdade, com base na verdade e com o intuito último da glória a Deus. Essa é a educação que nós estamos implantando na nossa igreja e buscamos, né, para os nossos filhos. Que eles não sejam educados simplesmente na mente, mas que eles tenham mente e coração moldados pela palavra de Deus e por todo o conhecimento que foi desenvolvido ao longo da história. Então hoje a gente vai mostrar que houve esse rompimento com a tradição e quais são os resultados desse rompimento. Como a nossa sociedade colheu os frutos do rompimento com essa tradição de ensino clássico ou ensino pactual, como nós temos chamado aqui na nossa igreja. Nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios. E aqui eu queria pedir, por favor, algum irmão pudesse, por favor, trazer água para mim. Qualquer um dos irmãos. Eu agradeço demais. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 1 e 2. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 1 e 2. Diz assim: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Eu louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Se sua Bíblia é uma Bíblia Nova Versão Internacional, NVI, você vai ter exatamente a palavra que eu... Obrigado, André. A palavra que eu vou tratar aqui, a tradução é retendes não os preceitos, mas as tradições. Alguém tem essa versão aí? Retendo as tradições. Qual é a tua, Mariana? Genebra? Revista atualizada? Tá, tradições, revista e aplicada. Entendi. A minha é revista corrigida, ou corrigida fiel, né? E não tem retendes os preceitos. Muito importante ter essa tradução. Retendes as tradições. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus Santíssimo, nós voltamos à Tua presença, com a Tua palavra aberta, Senhor Deus, e o Espírito pronto para ouvir a Tua voz. Senhor, desimpede, Senhor Deus,
a boca do pregador, a boca daquele que ensina, usando o mesmo Espírito que atua nos teus filhos para ouvir, a fim de que se fale a verdade, Senhor, e se busque a verdade essa noite. Que nós estejamos aqui com esse intuito, Senhor, não simplesmente de adquirir mais conhecimento, como um conhecimento que vai gerar simplesmente um viés para a nossa própria promoção, mas que o conhecimento gerado aqui, Senhor Deus, seja para a Tua glória, para o benefício do Teu reino e para o bem das próximas gerações. Que a virtude seja buscada, Senhor Deus, porque Cristo é a virtude. No nome dele nós oramos, ó Pai. Amém. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Essa é uma fala muito comum na teologia paulina e ele vai se referir, né, a ela várias vezes, né, em outras cartas. Ele se coloca como uma referência de imitação, mas não como referência última. Paulo não é a referência última de imitação. Você só deve imitar Paulo porque ele imita Cristo. E assim nós devemos construir também a nossa própria educação e também a nossa santificação. Eu não tenho como ver Deus, né? Eu não enxergo Deus como Ele é ainda. Então, como é que eu posso ter referências nesse mundo para que eu possa buscar a minha própria educação e a minha santificação? Eu devo olhar para aqueles que já andaram mais do que eu, que são referências na igreja. Então, tomando essas pessoas como referência, buscar um modo distinto de vida nesse mundo. O apóstolo Paulo fazia isso com as igrejas. Olhem para mim, não para mim simplesmente, mas naquilo que eu imito Cristo, ou seja, naquilo que eu reflito Cristo na minha vida. Em primeiro lugar, nós devemos nos envergonhar quando nós não refletimos Cristo na nossa vida. Quando o nosso proceder, o nosso comportamento não é a semelhança do nosso Messias, do nosso Senhor. Paulo podia dizer isso. E ele vai além aqui nessa carta, no início do capítulo 11, dizendo que ele louva os irmãos porque eles se lembram do apóstolo Paulo retendo as tradições. Veja, eles não só retiam o que aprendiam de Paulo no comportamento, mas eles retiam as tradições. Isso é muito importante se falar dentro de uma igreja, né, evangélica, de uma igreja protestante, reformada, porque com uma desconfiança a respeito do catolicismo romano, nós simplesmente rompemos com qualquer forma de tradição. E aí nós devemos caracterizar quais são as tradições, né? Existe aquela tradição que é que a católica romana, a Igreja Católica Romana abraçou, que é uma tradição que não é bíblica, em sua maioria, porque elevou a tradição da igreja, o magistério da igreja, né, o poder de ensino da igreja, acima das escrituras. Então você, no meio católico romano, você tem a escritura como palavra de Deus, eles acreditam que é a palavra de Deus, mas essa palavra de Deus, ela tem ao seu lado, e no final das contas, na prática, acima dela, a tradição da igreja, ou seja, como a igreja viu determinado ponto doutrinário ao longo da vida, ao longo da história da revelação, né, da história da igreja no Novo Testamento. Então, tudo isso vai ser colocado não somente ao lado, mas acima da Escritura. Esse é um tipo de tradição que nós não devemos abraçar. Mas, por outro lado, não é porque esse tipo de tradição está errado que eu vou pular para o inverso, para o oposto, completamente, que é a tradição zero, ou seja, a tradição nenhuma. Eu me lembro que até numa palestra do pastor Paulo Brasil, ele cita um texto, um artigo, que fala sobre tradição, e ele fala sobre tradição 2, que é a tradição romana, que é a tradição que está acima da palavra, e o imediato oposto, tão equivocado quanto, dentro do evangelicalismo, que é a tradição zero, ou seja, a tradição nenhuma, que também é errada, porque ela despreza a história da igreja.
quando eu vou à parte da história interpretar a Escritura sozinho. Então eu desprezo todo o aparato, né, doutrinário que a igreja já produziu, por meio do Espírito Santo, através de homens, os pais da igreja, né, até na Idade Média, muita gente boa também escreveu, depois na Reforma Protestante, no Puritanismo. Então eu desprezo tudo isso e passo sozinho a fincar o pé e dizer o que o texto quer dizer é isso. Então nós não devemos nem ir para um lado, colocar a tradição acima da Escritura, nem desprezar a tradição, mas a gente deve ficar no meio, que ele chamava de tradição 1, que é a tradição bíblica, é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Vocês devem ser louvados, tratando aqui com a igreja de Corinto, porque vocês retiveram as tradições. Quando a gente fala, por exemplo, né, no campo político, e hoje está muito em voga esse tipo de fala, né, porque fulano é conservador, porque cicrano é progressista. E a gente não entende muito bem o que quer dizer uma coisa e outra. Mas o que é o progressismo? O progressismo ele não está longe desse tema que nós estamos tratando aqui. Na verdade, ele está mais próximo do que você possa imaginar. Porque existe uma educação progressista. O pensamento progressista basicamente é um rompimento com o passado e o início de tudo no agora. Ou seja, o homem descobriu, especialmente do século XIX para cá, com o iluminismo, o homem sendo colocado acima de todas as coisas, retirando Deus do seu posto de rei e soberano sobre todas as coisas, sendo colocado um homem no seu lugar. Então, desse período para cá, tudo mudou. E o progresso das nações, o progresso da vida humana começou com o iluminismo, com o racionalismo e todos esses ismos dessa época. No progressismo, você tem sempre o homem progredindo. Mas o que você percebe na vida dessas pessoas, não há progresso. O progresso moral é nenhum. Na verdade, eles estão regredindo. A moral progressista, ela é adaptável a cada época em que ela está ali interagindo com a sociedade. Então, quando você perceber que determinado candidato ele é progressista, lembre-se disso. Ele, em primeiro lugar, ele está no espectro da esquerda, né? Ele, por natureza, por definição até, ele nega Deus. Se ele não nega Deus é porque ele é incoerente, mas por definição a esquerda nega Deus porque é materialista. Você precisa, é só ler os autores de esquerda e veja o que é que eles falam a respeito de religião. É só ler. Então, eles estão no espectro da esquerda, eles não têm mais a mesma leitura de Karl Marx, do comunismo a modo de Karl Marx, mas são adaptações, porque isso é muito comum no comunismo. Você não tem mais hoje, até o Partido Comunista eu achei tão interessante que aqui em Campina Grande, o PCdoB, que tem um candidato a prefeito, ele não tem a foice e o martelo mais como símbolo, que é o símbolo, né, muito marcante do comunismo. Agora a bandeira do Brasil. É patriota agora. Aqueles que lutavam, né, por uma revolução mundial, né, e depois passaram a lutar por revoluções nacionais, como nós já vimos aqui, agora eles são patriotas, agora eles exaltam a nação, né, os símbolos nacionais. Mas só alguém muito tolo que não conhece a história para cair numa dessa. O problema é que o nosso povo, que não é tolo por natureza nesse sentido, mas que foi moldado por essa educação que nós estamos tratando aqui, não sabem dessa história. E vão comprar a ideia de que um comunista é patriota, porque ele colocou a bandeira do Brasil ali como símbolo da sua campanha. Então é assim que está sendo moldado. O cara é progressista, o outro é progressista conservador. Um progressista se juntou com um conservador e agora tem uma chapa. Meu Deus, como é que você pode conceber uma coisa dessa? Na mesma chapa tem um progressista e um conservador. Que situação que a gente está, irmãos? E ninguém enxerga isso. Ninguém, eu estou sendo generalista. Mas quase ninguém percebe isso.
Quase ninguém, os crentes estão dizendo que vão voltar ou no PCdoB, ou vão voltar num que é conservador, que se juntou com progressista. Com isso eu não estou dizendo que tem outro que seja de fato cristão, conservador. Não tem. A situação é terrível. O que não pode acontecer, nós não podemos ser enganados por essas coisas. E onde é que isso tudo começou? Esse engano começou aonde? Na sala de aula. Isso começou na sala de aula. Porque colocaram na nossa cabeça que nós deveríamos desprezar o que é antigo, o que é tradicional. O próprio nome tradicional hoje é uma coisa ruim, para a gente abraçar o que é novo. Aí agora, porque está na moda ser conservador, todo mundo é conservador, até aquele que se alia um progressista. E nós não somos conservadores. Eu não estou aqui, eu não vim para cá para pregar o conservadorismo. Mas existe um conceito no conservadorismo, pelo menos um, se não outros, que ele casa muito bem com o que eu estou falando aqui, a respeito de educação, que é não desprezar o que foi desenvolvido na história. O que é que Paulo está dizendo aqui? Retendes as tradições. Aí quando você lê um texto desse, não acha que reter a tradição é reter só porque é tradicional. Porque tem muito isso na igreja. Por exemplo, essa caixa está desse lado aqui, do meu lado esquerdo. E desde que a gente chegou aqui, que essa caixa está aqui. Daqui a 30 anos, pode ser que essa caixa não esteja funcionando tão bem assim, tenha outra coisa melhor, e alguém propõe, vamos comprar aquele equipamento novo. Não, mas não pode, porque ela é a tradição da igreja. Desde que nós fomos para aquele prédio, que a caixa está daquele lugar e é aquela caixa, então não mexe na caixa. Você pensa que eu estou brincando, mas eu sei de uma história a respeito de um piano que foi exatamente assim. Um piano não podia sair de determinado lugar, o pastor não queria nem tirar o piano, só afastar um pouco. Por quê? Porque aquele lugar era o lugar onde ele estava há décadas. Não é essa a tradição que eu estou falando. É a tradição que foi gerada à luz da palavra de Deus. Então, conservadorismo nesses termos, ou tradicionalismo nesses termos, é não romper com aquilo que é eterno. Alguém que é cristão e tem uma virtude ou outra que se alia com o conservadorismo, não é que a gente tenha pavor do que é novo, não, pelo contrário. Porque diziam isso também dos puritanos, que os puritanos eram homens chatos, homens que não gozavam a vida. Leiam, por exemplo, Santos no Mundo, lê esse livro. Leland Hyken, esse livro é fantástico. Se você ler, você vai ver, de fato, quem eram os puritanos. Eles gostavam do que era novo. Eles tinham prazer em sair com a família deles, de aproveitar a vida com suas esposas. Eles gostavam de tudo isso. Eles gostavam do que é novo, mas sem desprezar aquilo que Deus deixou. Nós somos tradicionais, por exemplo, eu devo ser tradicional no modo com que eu trato minha esposa. Por quê? Porque não é tradição pela tradição, é porque é eterno. Deus mandou amar a esposa e se sacrificar por ela. Submissão não é uma coisa antiga, antiquada, não. Submissão é algo que Deus colocou na própria natureza da mulher. E assim também dentro da escola, dentro do ambiente de educação. Aquilo que Deus deixou como eterno precisa ser guardado como boa tradição. Se a gente rompe com isso, nós rompemos com a chamada grande conversa. Os irmãos lembram do que eu estou tratando, eu vou fazer um rápido resumo. A grande conversa, essa expressão ela é utilizada para dizer que, desde Adão até o último homem, existe uma grande conversa entre as gerações. Ou seja, uma geração produz algo que passa para outra geração, e passa para outra geração, e eles conversam entre si. Os intelectuais, eles conversam entre si, porque o que eles produzem ele transpõe fronteiras de tempo. Nós lemos hoje, nós temos condições de ler hoje, autores
500 anos, 400 anos. Quando você bota seu filho para ler esse tipo de texto clássico, né, você bota ele para ler a Ilíada, você bota para ler os clássicos, Santo Agostinho. Quando você bota para o seu filho para ler isso aí, o que é que você está colocando? Você está colocando seu filho na grande conversa. Ele tá sendo educado para entrar na grande conversa e poder ser mais um produtor de inteligência, de sabedoria, de virtude. Agora, o que é que a gente tem? Veja só, qual é a contribuição dos intelectuais evangélicos brasileiros na nossa cultura? Aline Barros, Diante do Trono, é isso. Como deputado, Marco Feliciano, como prefeito, Crivella, e é essa a contribuição que nós temos. É essa a contribuição para a grande conversa que os intelectuais, né, se pode chamar assim, esse tipo de gente, essas pessoas elas estão dando. Isso é uma vergonha, irmãos. É uma grande vergonha, porque as maiores mentes da história eram mentes cristãs. E precisam voltar a ser. O texto fala sobre isso, diz assim: a educação atual crê que o passado não é necessário ou útil, pois o homem tem mais conhecimento nos dias atuais. Na verdade, ela acredita que o homem está progredindo das crenças arcaicas que vieram antes de nós. C.S. Lewis a isso deu o nome de presunção cronológica. É muita presunção. Você simplesmente abandonar toda uma história para dizer o que nós sabemos hoje é melhor. Então, os grandes sábios da nossa época são Bill Gates. Bill Gates é admirado, né? O dono o criador da Apple, né? Steve Jobs. O cara é admirado. Se você assistir ou ler a biografia dele, você vai ver que, como um empreendedor, ele realmente deve ser admirado. Mas como homem, veja lá quem ele era. Mark Zuckerberg, criador do Google e do Instagram, são mentes brilhantes, é verdade. Mas o que eles criaram, né, foram máquinas de venda. São mentes brilhantes, eu não duvido disso. Mas você achar que essas pessoas são referência de sabedoria e virtude, Mark Zuckerberg teve que se explicar no Senado americano há pouco tempo, porque ele abre informações privadas, nossas informações, né? Para ser mais claro, a sua informação que você bota lá no Facebook, suas conversas privadas, você não sabe para onde elas estão andando. Você acha mesmo, você conversa no WhatsApp, né, no direct do Instagram ou no message do Facebook, você acha que aquilo ali é muito bem guardado? Eu tenho minhas dúvidas. Essas pessoas não podem ser as moldadoras de uma nova cultura. Porque não há intelectualidade. Apesar de haver inteligência, não há intelectualidade, não há virtude. Ele fala, o conceito de verdade, de beleza e de bondade são torcidos para alcançarem fins diferentes. Essas pessoas fazem isso. Beleza, virtude, inteligência, tudo foi distorcido. E aí por um motivo óbvio, porque a nossa educação hoje, por mais pragmática que seja no viés político ou seja no viés profissional, ela relativizou a moral. Você não tem conceitos morais que são impostos a uma criança quando você retirou Deus de sala de aula. Esse é o problema. Porque existem professores que são extremamente cuidadosos, zelosos com a sala de aula e com o ensino dos seus alunos. Eu creio nisso, porque nós temos bons exemplos no nosso meio. A questão é, será que eles têm condição de colocar isso na prática hoje? Não se pode falar em Deus dentro de sala de aula, porque o ensino tem que ser laico. Mas se pode falar contra Deus.
Não se pode falar de Deus, mas pode falar contra. Porque se você falar de, aí você está falando sobre religião. Mas se você falar contra, o Estado é laico. Esse é um problema muito sério. Esse é um problema seríssimo. E aqui eu não estou dizendo, nós não defendemos que a sala de aula seja uma igreja, um púlpito para pregação. Não é isso. Não é isso. Mas numa educação pactual, que é a única educação que existe, diga-se de passagem, você só educa se você considerar Deus, porque Deus é Senhor de todas as leis que existem. E como é que você vai falar sobre leis dessa terra se você retira Deus desse meio? A única educação que é possível é a educação pactual, a educação cristã. E a nossa necessidade é de trazer de volta para dentro de sala de aula, retirar o relativismo moral, né, que tudo depende, e você pergunta a um aluno o que é que ele acha daquilo, então, ótimo, essa é a sua verdade, o outro já tem outra verdade, e o outro outra verdade, e no final das contas ninguém tem verdade nenhuma, só tem a verdade do professor. Só o que ele pensa ali, que ele vai moldando as verdades. E nós devemos trazer de volta para a sala de aula a verdade. A verdade. O que um aluno precisa temer é a Deus. Oi, Thalita. A questão das coisas novas em detrimento das coisas tradicionais, eu lembrei de um artigo do Chesterton, que ele fala 100 anos atrás, fala que muita gente acha que feminismo, progressismo, isso no tempo dele, niilismo, as ideias de Nietzsche, todo esse pacote de filosofia, que a gente até hoje fala que é uma coisa nova, são ideias novas que surgiram no final do século XIX para o século XX. Ele fala assim, todas as ideias novas estão presentes nos livros velhos. Porque na tradição, os grandes livros, ele cita, por exemplo, Shakespeare e outros, não é que eles não viram a ideia, eles viram essas ideias pervertidas e eles souberam dar o lugar e o valor que elas merecem e ver uma coisa melhor, uma coisa bela, verdadeira. E eles conseguiram lidar com essa informação. E hoje não, a gente valoriza essas coisas como se fosse uma inovação. O feminismo nunca existiu, inventou agora, então é uma coisa boa para as mulheres. Onde isso já foi discutido na literatura e já foi, de certa maneira, combatido, mostrando-se que existe uma coisa melhor. Existe uma coisa que é verdadeira e que é superior a essas filosofias. Então, por isso que é importante você ter esse conhecimento da tradição e dos grandes livros, né? Perfeito. Eu assisti durante a quarentena, quando a gente estava aguardando o retorno dos cultos, uma live com Aloysio Dantas, que é um professor pernambucano. Essa live foi no canal do Instituto Borborema. E ele fez um apanhado histórico sobre ideologia de gênero e feminismo. É uma das mentes mais brilhantes que eu já vi falando sobre isso. E ele fez exatamente esse exercício de 100 anos para cá, mostrando que há 100 anos começou toda essa discussão. Aí, nesse livro aqui, abriu o livro tal alemão, livro em francês, e ele mostrando até chegar no Brasil, até chegar hoje nas pessoas discutindo isso e dizendo que é um absurdo você não aceitar. Lá atrás, isso era tratado nas rodas da universidade. Ninguém sabia disso. Somente aquele pessoal que estava ali dentro do academicismo. E o que vai ser produzido, ou o que vai ser produzido como comportamento daqui a 100 anos, sabe onde é que está agora? Exatamente nesse mesmo meio, está sendo produzido agora. Os livros que estão sendo produzidos agora vão moldar os comportamentos daqui a 50, 80, 100 anos. Não se engane, os comportamentos são moldados pelos livros, principalmente aqueles que você não leu. Você tem um tipo de pensamento que você não sabe de onde veio, isso é perigosíssimo. Perigosíssimo. Veja só, isso acontece na igreja porque se repete, esse tipo de estrutura se repete. Alguém chega na igreja e diz assim, isso já aconteceu inúmeras vezes, pastor, vai conversar com o conselho, eu estou aqui para servir, e a gente se alegra muito com isso, né? Seja bem-vindo, Deus lhe abençoe,
vai ser muito bom ter você aqui. E eu queria saber o que é que eu posso fazer pela igreja. E a gente agradece e diz, olha, a melhor coisa que você pode fazer agora é você cultuar o Senhor, aproveitar as oportunidades, né? Se educar espiritualmente, né? Promover sua interação com os irmãos. Não, pastor, o senhor não entendeu. Eu quero fazer mais alguma coisa. Ou seja, ele tem um conceito a respeito de serviço na igreja, e esse conceito está formado na mente dele, a ponto de quando o conselho vai insistir explicando que o trabalho dele aqui não é esse, vai aparecer um trabalho que a igreja vai precisar e vai convidá-lo ou convocá-lo se for necessário, mas que basicamente o trabalho dele como homem é ser homem, pai, marido, né, trabalhador, como mulher é ser esposa, mãe, né, trabalhadora. Ele não consegue entender, porque ele tem conceitos a respeito de igreja, a respeito de serviço, a respeito de ministério, que ele não faz ideia de onde ele tirou, mas que ele tem certeza que deve ser assim. Ele chega com a certeza que deve ser assim. E coitado do conselho que tentar demover isso da cabeça dele. Eu estou dando um exemplo do que eu passo no dia a dia da igreja. Quando chega alguém de uma outra herança que não reformada. Que é quase 100% dos casos. Agora, isso acontece quando você vai falar de política, isso acontece quando você vai falar de economia, isso acontece quando você vai falar de criação de filhos. Porque de onde é que isso veio? Isso veio de sala de aula, meu. Isso veio de sala de aula, seja de escola dominical, em relação à igreja, seja de sala de aula dos bancos das nossas escolas. Isso foi inculcado na sua mente, ninguém lhe deu um livro para você ler, não. Ninguém lhe deu um livro. Isso foi inculcado porque, lembre-se, segundo o nosso patrono da nossa educação, Paulo Freire, a sala de aula não é simplesmente um local de ensino, pelo contrário. É um local onde você vai promover, né, o livre acesso ao conhecimento, e aí daqui a pouco a gente vai falar sobre o que é esse conhecimento para Paulo Freire, retirando as amarras, né, daquilo que é opressor e libertando o aluno para que ele possa pensar. Dizendo assim, quem é que pode ser contra um negócio desse? Só quando você começa a entender o que é opressão, quem está oprimindo quem, no final das contas o aluno é o opressor, é o oprimido, por isso a pedagogia do oprimido, o professor que ensina é o opressor, e ele deve deixar, para que a revolução aconteça, o aluno se revolta com aquela situação de opressão, o professor deve se constranger e deixar de ser professor e passar a ser facilitador, ou coisa do tipo, mediador, menos professor, porque aí vai acontecer, de fato, a educação. Ou seja, quando é que um professor é bom professor, segundo Paulo Freire? Quando ele não ensina. Quando ele produz militância política dentro da igreja. Quando é que um aluno é bom aluno? Quando ele não busca a verdade, mas ele se submete àquele ambiente revolucionário. Oi, Caio. Do Salmo 2, né? Sempre procurava se desfazer das amarras de Deus. Sempre tentando se desfazer das amarras de Deus. E fala como se fosse uma opressão. Não há, veja, um professor que ensina, ele não está fazendo mais do que a obrigação dele. Né? E veja só, isso é tão complicado que eu não vou me lembrar da frase, exatamente da frase agora, mas eu me lembro exatamente do conceito. Também no mesmo livro, Pedagogia do Oprimido, você tem lá. A revolução, ela é a favor da vida. Veja só, em primeiro lugar, a revolução é a favor da vida. Mas existem alguns, os que são contra-revolucionários, que são contra a vida. Então, sendo a revolução a favor da vida e os contra-revolucionários contra a vida, vale a pena para a revolução tirar a vida daqueles que são contra a vida.
para que a vida se estabeleça. Ou seja, no frigir dos ovos, o que é? O revolucionário pode matar, né? E esse é o pensamento de sala de aula, é assassinato, matar, se levantar contra o professor, contra o sistema de ensino, de retirar a vida, porque, na verdade, aquela pessoa ela é contra a vida. Vocês viram essa semana? Uma manifestação, sei lá, não sei como é que se pode chamar aquilo, mas uma cabeça do presidente rolando. Por quê? Porque ele é genocida. Se você colocou uma pecha dessa numa pessoa, ele é genocida e acabou, então por que não matá-lo? Se ele mata tantos, genocídio é o assassinato de multidões, de uma raça, de um povo. Então, se para evitar a morte de multidões você mata um, então pragmaticamente isso é uma coisa boa. Quem ia falar? Quem pediu para falar? Oi, Mariana. Fala um pouco mais alto, por favor. Isso dentro da universidade, né? Como é que pode? Se você vai entrar num debate... O debate é um debate de ideias. E ideias antagônicas. Senão não é debate. Se todo mundo tem a mesma ideia, não tem debate. Mas os debates... E veja só, a intelectualidade hoje ela é medida pela sua capacidade de criticar. Quanto mais você for crítico, mais você é inteligente. Essa não é a verdade. A inteligência ela não se dá, em primeiro lugar, pela crítica. A crítica ela só pode estar lá na frente, porque antes de criticar, você precisa entender. É tão ruim quando a gente é criticado por alguém que não entendeu o que a gente disse, né? Mas rapaz, eu não falei isso, ele tá pensando isso de mim, eu não falei isso. Isso é coisa de crítico da nossa época, que o aluno ele é formado para criticar. Ele deve criticar a política, o governo, ele critica, né, a autoridade que está passando na frente dele. Ele não sabe de nada como funciona, mas ele critica. Isso é intelectual. Isso não é intelectualidade. Intelectualidade é você precisa primeiro conhecer todos os espectros de conhecimento daquela área e então passar a criticar. Alita? Só como um exemplo disso que Mariana falou, né? Mesmo no curso já começa assim, essa ideia de que os professores eles têm que debater coisas e tudo mais. Mês passado eu me inscrevi para um programa de estágio da UFCG e eu não sabia como ia ser. Eu achava que ia ser como outros que eu participei, que a gente ia na escola ler literatura e tudo mais, voltado para a literatura. Aí o nome do programa é Residência Pedagógica, que é onde você passa a ser um residente na escola. E como está em tempo de quarentena, o objetivo era dar aulas online para os alunos, me inscrevi. Quando eu fui fazer a entrevista, a professora, eu perguntei, né, falei sobre dar aula, tudo mais de português. Ela falou, disse, não, mas a gente não vai dar mais com esse formato de dar aula de gramática, nem aula de leitura, de nada. A gente vai ter debates
E a gente vai passar todos esses meses debatendo com os alunos sobre aborto e sobre a situação política atual. Então, todas as atividades que a gente vai fazer, ela deu, eu acho que é Fundamental 2, né? Do 6º ao 9º ano. E ela falou assim, porque a gente está vivendo um caos no nosso país. Aquela menina de 10 anos abortou e muitas vezes as pessoas não têm ideia, não sabem o que é aborto e tudo mais. E a política, você sabe, né, como é o nosso presidente e tudo mais, e o projeto vai ser sobre isso. Isso, é um projeto de ensino que virou um debate político, onde as pessoas não vão aprender gramática, que era o objetivo inicial, né, do programa, mas vão debater o aborto e o que o presidente pensa a respeito do aborto. Sexto ao 9º ano, né, que é Fundamental 2, ou então no ensino médio, mas acho que isso era tudo. Isso é para professores, para a formação de professores? Para professores, assim, para alunos de graduação. Sim. Aí geralmente usa a língua como, desculpa, eles escrevem um texto falando criticamente sobre o aborto depois de discutir. Mas é geralmente isso, é os alunos da universidade indo lá nas escolas e trazendo várias dessas ideias, desses debates, né? O pior é que a gente financia tudo isso, né? Vão debater com os alunos. É como um programa de estágio com bolsa. E aí dá uma emoção, né? Você bota um aluno para debater com outro aluno sobre um assunto que ninguém sabe. É muito interessante. E a gente paga. E a gente paga. Mas vamos lá. É um aluno de português, não vai aprender português, vai discutir com outro aluno que também não sabe a respeito do assunto, e a gente paga. Pronto. Tem coisa melhor no mundo? Tem não. Agora, veja só, ele cita aqui um texto lá de 2 Reis, capítulo 18, versos 5 e 6, que é a respeito do rei Ezequias. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, versos 5 e 6. Lê a partir do verso 3, alguém, por favor. Segundo Reis 18, 3 a 6. Que era rei perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo postes de Deus. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e chamavam meu sangue. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Até o 6. Porque esse se apegou ao Senhor, não deixou de seguir guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Veja só, nesse trecho aqui, está se falando sobre Ezequias. Quando fala sobre o pai, aqui está citando Davi. Não que seja o pai imediato, porque o pai de Ezequias foi um homem que não teve um coração reto. Mas ele foi segundo o seu pai Davi, seu pai na fé, poderíamos dizer assim. E fez o que era reto diante do Senhor. Esse é o ponto aqui do texto a respeito de Ezequias. Ele rompeu os laços com os erros do seu pai e ele continuou no mesmo caminho de Davi. Agora vá lá para o capítulo 20, verso 19. Do mesmo livro. Diz assim: Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: E não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Não haverá nos meus dias paz? Não é suficiente se há paz e segurança em meus dias, em outra versão? Ezequias começou confiando no Senhor. Depois ele começou a dizer: se o meu reino tem paz e tranquilidade, né, ou paz e segurança, o que é que falta ao meu reino? Está tudo bem. Quando na verdade não estava mais. Quando ele foi repreendido por Isaías, porque ele tinha se desviado do caminho do Senhor. Esse aqui é um alerta a respeito dos pais, principalmente do modo que os pais tratam a educação,
quando pensam assim: ora, mas meu filho está sendo muito bem educado. Ele frequenta as melhores escolas da cidade. A grande pergunta é: como é que se classifica melhor e pior em relação à escola? Qual é a classificação que geralmente se faz a respeito disso? O que é uma escola boa em Campina? Que aprova no vestibular, que tem a melhor estrutura, que tem os melhores professores. Sim, mas você está comparando o melhor professor com qual outro professor? E o melhor ensina o quê? Eu estou falando isso, irmãos, é porque quando a gente começa a tratar desses assuntos, aí alguém diz assim: mas isso é um radicalismo. Só podia vir desse povo mesmo, porque eu me criei numa escola. Meus pais se criaram numa escola. Meus filhos estão nas melhores escolas um já passou no vestibular. Para que isso? Para que essa história de agora vão revolucionar a educação? Primeiro que revolução não é uma palavra que se caiba dentro da igreja, né? Esse nunca foi o objetivo da igreja, revolucionar nada, mas trazer de volta a ordem que se perdeu. E segundo lugar, não está tudo bem, meus irmãos. Não está tudo bem. Quando eu recebo um vídeo, por exemplo, de Daniel já mandou vários, né, Daniel? Mas agora com aula online ele está me fazendo um serviço maravilhoso. Sempre que eu vou esmorecendo a respeito da educação, quando eu vejo um vídeo da aula de Daniel, eu disse: não, rapaz, tem que botar essa escola para frente. Numa aula de artes, a professora de Daniel estava ensinando o quê? Ela estava ensinando a desconstrução do conceito de mulher, que a mulher é uma construção social, que não existe mulher nem homem. Isso aí é uma coisa que você vai pensando ao longo, você vai decidindo o que você é, e que muitos conceitos que a gente tem não são bem assim. Por exemplo, ela perguntava às alunas da sala: meninas, o que foi que disseram a vocês a respeito de lavar louça, cuidar da casa? Aí as meninas: porque a gente deve cuidar da casa, porque a gente é mulher. Mas onde é que está? Por que é assim? Por que os homens também não podem ajudar? Não é porque só as mulheres. Veja, o que é que tem a ver com artes, meu Deus do céu? Que só se for a arte do inferno dessa mulher. Porque uma arte, a arte como nós conhecemos, não tem absolutamente nada a ver. Absolutamente. Outra aula que Daniel mandou para mim, eu tenho aprendido muito com o Daniel. Ele tem compartilhado seus conhecimentos assim de sala de aula. Ele mostrou a professora vestida de Frida, né, Frida Kahlo, a prostituta, né? Olha, em primeiro lugar, mulher de bigode, pelo amor de Deus, né? Vocês sabem qual é o resto da frase. Essa mulher é a referência de sala de aula. Então não tem paz e segurança, irmãos. Não está tudo bem. Agora, o que é que a gente pode fazer para a idade de Daniel? Fazer o que ele tem feito, o que sua mãe e seu irmão têm feito: vir para a igreja, pensar nas coisas de Deus, porque a gente não tem como resolver de cima para baixo. Graças a Deus que Daniel é muito bem educado, né, principalmente, tanto na educação do lar como na educação cristã. Mas quantos jovens já se perderam do tamanho de Daniel, com pensamentos que não sabem de onde tiraram, mas já são pensamentos que poluíram a cabeça dele. Agora a gente pode começar do pequeno, né? Que é o que a gente precisa fazer aqui. Suzana pediu para falar logo. Absurdo. É assim, não? Olha só, uma menina de 4 anos, Provavelmente ela tirou esse conceito de querer ser mãe com a mãe dela, né? Porque ela não aprendeu sozinha. Eu nasci, eu quero ser mãe. Aí ela aprendeu com a mãe dela. A sociedade opressora que ensinou isso a ela. Aí vem a professora, é um atrevimento antes de tudo, irmãos. É muito atrevimento desconstruir o ensino dos pais.
Mas sabe por que é possível? Por isso que foi bom primeiro aprender a história. Se lembram de onde veio isso aí? A educação, ela deve estar a cargo do Estado. A educação tem que ser centralizada. Que tipo de educação é essa? É fascista. A nossa educação é fascista. E os que defendem a educação fascista nos chamam de quê? De fascista. É brincadeira um negócio desse. Então, nós estamos dizendo aqui, educação não é para estar com o Estado. Aí eu trouxe uma frase aqui, né, justamente de Stalin, falando sobre isso. E o que foi dito a respeito da educação? Tem que ser uma educação que tenha tudo em relação ao Estado, sob a autoridade do Estado. E a gente está sendo contra isso. E os fascistas somos nós. Que situação, né? Alguém ia falar, Larissa? E é interessante porque, assim, a culpa sempre cai na igreja, né? Falando dos jovens cristãos. Perdão, a frase é de Mussolini, não é de Stalin. Essa semana estava acontecendo um debate no Twitter falando sobre os jovens que tinham ido para a universidade e tinham se desviado, né? A culpa é da igreja que não prepara, sempre não deixam a igreja fazer nada, não deixam, não sei, você falar seus valores e acaba sempre a culpa caindo na igreja. Mas não era isso que eu ia falar, não, era outra coisa. Devagar, Leia estava compartilhando comigo, eu acho que é uma menina que ele está dando aula de reforço, e ele falando que essa menina não tinha nenhum conhecimento de leitura. E a gente falando dessa questão de revolução, né? Que o pessoal acha que a educação, que o pessoal está agora estudando a educação clássica para revolucionar. E a gente conversando assim, não é isso. É simplesmente porque não ensinam o que deveria ensinar. Como é que uma criança de 6 anos não sabe as vogais, por exemplo? Ela estava fazendo o que na escola? Se ela não sabe, que ela deveria saber na idade dela. Larissa, por sinal, Esse foi o assunto do café da manhã lá em casa hoje. A mãe de Ellen dormiu lá, é professora, na verdade professora aposentada agora. Mas começou a compartilhar, ela vendo as coisas que a Evinha já sabe e comparando com crianças de 5, 6 anos. Muitas crianças de 6 anos não reconhecem as vogais. As vogais. Aí veja só, quanto é que o pai e a mãe já gastaram de dinheiro com um menino com 6 anos. Se hoje você coloca com 1, eles não reconhecem as vogais ainda. Quer dizer, até financeiramente, se você for amarrado, né, se você for pão duro, vale a pena a educação clássica, porque pragmaticamente nós não estamos aqui usando isso como argumento principal, porque não é, mas funciona. Funciona. A linguagem de uma criança. Eu me lembro também, o presbítero Luciano contou a mim, o presbítero André, que um amigo dele estava falando, né? Rapaz, como é que tua filha não está na escola ainda, rapaz? A minha menina, ela já sabe as vogais. Faz 2 anos que está no colégio. Ela já sabe as vogais. Cecília, é capaz de Cecília estar dando aula de alfabetização nesses dias, né? O crescimento é impressionante. É impressionante das crianças. E ainda por cima, em casa, no conforto de casa, com o cuidado de uma mãe. Né? Agora, em primeiro lugar, precisa gostar de ser mãe também, né? Foi Suzana que falou? Tem que gostar de ser mãe em primeiro lugar. Se não gosta nem de ser mãe... Perfeito. A gente vai dividir essa aula em 2 partes, certo? Semana que vem a gente volta para o assunto. Eu estou só falando sobre ainda as tradições e na próxima semana eu vou falar sobre os frutos desse rompimento, que ao invés de criarmos intelectuais, estamos criando diabos habilidosos, né? Em vez de criarmos santos intelectuais, criamos diabos habilidosos. Mas só para terminar, o autor diz assim: feito modernistas, damos margem para nos interpor entre o futuro dos nossos filhos, roubando deles sua herança. Não negamos a nós mesmos,
Pelo contrário, investimos no que é temporário, desperdiçando a herança que lhes é destinada e que nos foi dada gratuitamente. Os pais despejam energia no desempenho que seus filhos têm no âmbito físico e acadêmico. Isto produz um falso senso de segurança e realização, uma falsa sensação de paz e segurança em nossos dias. Produz um amor por algo diferente daquilo que o nosso coração foi criado. As escolas cristãs clássicas dão à criança a possibilidade de fazer as perguntas importantes, aprender como processar ideias e, por fim, ter algo a dizer. Não sair criticando tudo, né? Já numa escola regular do nosso tempo, tudo que os pais querem é desempenho acadêmico. Ou seja, se passou no vestibular, de preferência em medicina, está tudo resolvido. O filho pode ser um ignorante sobre qualquer outro aspecto. Passou no vestibular, acabou. Sabe qual é a prova disso? Cursinho. Cursinho. Você tem uma indústria hoje, um comércio, não sei como é que eu posso classificar, um tipo de professor que se especializou em ensinar ou para concurso público ou para cursinho. O que é o cursinho? É um curso de dicas, né, e de macetes para passar numa prova. Não há nada mais vazio no mundo do que um cursinho. E não há dinheiro mais jogado fora dos pais do que um cursinho. Porque ele não vai aprender nada. O cursinho não foi feito para você aprender. O cursinho foi feito para você passar. E o fato de existir um cursinho é porque o sistema de ensino que a gente tem, ele é moldado para esse tipo de prática. Passar na prova. Se eu aprendi, se eu não aprendi, pouco me importa. Se meu filho passar por média, ótimo. Se ele conseguir passar no vestibular de primeira, ótimo. Se não, eu boto ele no cursinho. E assim segue a nossa educação. No 57º lugar do PISA, que tem 73 lugares em todo o mundo, né? A gente está atrás aí de países, né, de republiquetas. Um dos países que mais gastam em educação no mundo, como a gente viu, nunca foi o problema do Brasil, falta de dinheiro para a educação, mas é o modo com o qual o dinheiro é gasto. Rompendo com as tradições, a gente não vai para lugar nenhum. Tá bom? Mais alguém quer comentar? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nossa situação é difícil, Senhor, e o temor que temos a respeito dos nossos filhos é muito grande, ó Deus. À medida que também olhamos para os nossos recursos e sabemos que são poucos, que o nosso conhecimento a respeito do assunto é muito parco ainda, Senhor. Então pedimos a Ti, ó Deus, seja conosco. Mande recursos financeiros, nos ajude a nos educar em primeiro lugar, para poder educar os nossos filhos. Dá, Senhor Deus, às mães e aos pais o senso de responsabilidade verdadeira com a verdade, Senhor Deus, e não simplesmente com a profissão que os nossos filhos vão desempenhar. A profissão deve ser o meio pelo qual eles vão alcançar o sustento. Mas a busca pelo conhecimento, Senhor Deus, é algo muito superior a isso. Devemos conhecer o Senhor e, consequentemente, amar, conhecer as coisas que o Senhor revelou. Dá-nos esse Espírito, Senhor, em Cristo, nosso Deus e Salvador. Amém. Amém.